Olá a todas, todes e todos. Meu nome é Rodrigo Santini, eu sou diretor executivo do Sistema B e hoje a gente está aqui com algumas pessoas na nossa mesa nesse dia tão bacana, tão especial aqui na Transcriativa, para falar sobre certificação. Essa cadeira de certificação, como é que ela impacta, como é que ela transforma o mundo em um lugar melhor. E a gente tem algumas pessoas nessa mesa para ter essa discussão aqui super intensa, super interessante. Eu gostaria de fazer uma rodada de apresentação com essas pessoas para a gente entender também de onde vem cada lugar de fala, cada pessoa que cada um traz aqui. Então, gostaria de começar aqui de novo me apresentando, né? Trabalho hoje no Sistema B, que é uma organização social que trabalha por uma sociedade mais equitativa, inclusiva e regenerativa, usando para isso várias ferramentas, inclusive uma certificação baseada numa avaliação de impacto B, que a gente chama, né? As empresas B. Então, essas empresas têm uma avaliação, um questionário, né? Mas além disso, a gente tem outras várias ferramentas, né? Programas, por exemplo, que trazem as empresas para discutir, né, como é que elas usam esse ferramental, como é que elas usam meios para medir, metrificar, dizer o quanto elas estão de fato impactando a sociedade positivamente através de alguns pilares que a gente vai discutir aqui. Então, abro aqui para a nossa próxima apresentação. Uma honra, né? Bom dia. Quem pode apenas me ouvir e não pode me ver, eu sou um homem branco, de olhos claros, cabelos brancos. Estou usando uma camisa preta escrita de verde, Caçadores de Bons Exemplos. Falando um pouquinho do nosso projeto, né? Nós somos um casal, hoje estou aqui representando só por mim, mas eu e a Yara. A gente roda o Brasil em busca de pessoas que fazem algum trabalho social na comunidade ou algum projeto de impacto social. E aí temos 11 anos na estrada e já catalogamos mais de 6.600 projetos por todos os estados brasileiros, conhecemos mais de 2.200 cidades, 10 países, e o intuito nosso é não certificar, mas inspirar as pessoas para que possam construir um mundo melhor. Não só pessoas, mas as empresas, né? Porque as empresas são feitas de CPFs, né? E esses CPFs é que vão mudar o mundo, né? Quando você atinge uma empresa, né, com certeza você atinge muito aí CPF, você pode fazer uma transformação normal, uma transformação maior. Então, meu nome é Eduardo e um excelente dia para nós, né? Muito bom. Bom dia a todos e todas. Eu sou Heraldo Peixoto, sou professor da Universidade Federal da Bahia, né? Milito na academia com seus propósitos e missão, né, de fazer pesquisa, ensino, extensão. Também quero saudar a todos aqui em nome da instituição Universidade, a mesa e os presentes, né? É um prazer estar aqui na base da Unesco Soft Transcriativa, né? E quero saudar também em nome do coordenador, o Dr. Jordi Morató, que está em Barcelona, a sede da Cátedra Unesco. E nós também, esse tema de certificação, né, nós também trabalhamos a universidade, né, e a Unesco no sentido da certificação de cidades, cidades criativas, cidades inteligentes, cidades resilientes, né? E também discutimos na universidade, né, a necessidade desse momento, né, disruptivo, né, de inovação, de criatividade, onde as empresas precisam se reformatar, e a relação universidade-empresa também é uma construção, né, que nossa instituição está buscando no momento como uma necessidade de que a métrica, as lentes, os indicadores de certificação, a academia tem um papel também de validação desses indicadores. Bom dia! É uma honra para mim estar nessa mesa aqui com vocês, para essa troca. Eu sou a Giovana Briante, sou empreendedora, sou mãe, sou cofundadora da IASO, que é uma startup que tem como missão conectar pessoas fazendo uso da tecnologia como meio, né? Então, a gente desenvolve aplicativos e plataformas digitais para eventos e comunidades digitais. Também sou membra da Unesco Soci Transcriativa, na lente de comunidades, né? Na cadeira de gestão. Então, é uma grande honra. Saúdo a todos aqui também, a todos que estão nos assistindo. Bom, acho que a riqueza dessa mesa é isso, né? Por uma organização social que trabalha com certificação. A gente também tem aqui uma pessoa que está, né, o Eduardo, olhando para as histórias, a prática do que está acontecendo no Brasil. O Eduardo estava me contando ontem, assim, das milhares de cidades que ele já rodou no país, assim, tive uma certa inveja desse processo, de falar assim, nossa, está conhecendo o Brasil, sentindo o pulso, e das cidades que eles têm projetos, ou seja, que não é pouca coisa, quase metade dos municípios do país, né?
considerando que a gente tem aí mais de 5 mil municípios, é bastante coisa. O Heraldo que vem da academia, né? Então o professor Heraldo também traz um olhar aí acadêmico e obviamente a Giovana que traz esse lado empresarial. Então são 4, eu acho que grandes questões para a gente discutir e uma mesa de certificação, né? Às vezes a gente pensa assim, mas certificação, que coisa talvez tão chata, técnica, né? E não é para ser isso, né? Certificação é meio. O que a gente está aqui nessa mesa discutindo é como é que a gente tem um mundo melhor. Né? Como é que a gente vê esse impacto acontecer? Então, eu acho que a discussão aqui passa por certificação, de novo, é ferramenta, e tem uma grande importância. Né? Já começando o papo aqui, alguns poucos meses, a The Economist, né, essa publicação inglesa, lançou aí uma matéria de capa falando sobre o quanto essa palavra, né, ou esse acrônimo ESG estava perdendo o seu poder, né? Assim como sustentabilidade ou outros nomes estavam perdendo ou estavam se perdendo e as pessoas reinventam o termo porque muitas vezes você não consegue colocar dados, números, métricas, né? E as pessoas falam que tem uma grande estratégia, mas que de fato não para em pé. Né? Então, a questão de uma certificação, de uma metrificação, ela é super importante. E também é sempre legal, né? A gente está aqui numa discussão e acho que é muito importante a gente sempre deixar muito claro o que significa ESG, por exemplo, que a gente falou, né? Em português se fala muitas vezes ASG, inclusive, né? Que o A vem de ambiente, né? Em inglês environment, por isso é o E, né? Que é de meio ambiente. Você tem o S de social e você tem o G, que é de governança, né? Essas práticas, na verdade, que fazem uma empresa funcionar, né? Com o seu conselho, diretoria, essas inter-relações. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de certificação e da certificação do Sistema B, ela olha hoje para 5 grandes áreas, né? E a empresa deveria olhar para essas 5 grandes áreas. A área da governança, né? Como a gente falou aqui, dessas relações que existem na empresa. A gente tem a área social, né? O nosso social ele se divide em 3 grandes pilares, na verdade. A área de comunidade, trabalhadores e clientes. Comunidade aqui está falando de fornecedores, está falando desse entorno também da empresa. E também temos a parte ambiental. E aí, nesse sentido, existe um questionário, né, que a empresa ela vai respondendo e vai entendendo, então, onde ela está nessa escala, por exemplo, de desenvolvimento de políticas, por exemplo, de processos internos, em relação a essas 5 questões, em relação a por exemplo, esse diálogo que ela tem com a sociedade, etc. Mais do que tudo, acho que é importante pontuar que, assim, o que uma organização dessa propõe? Aqui eu vou falar duas expressões que depois eu explico um pouquinho. Né? A gente fala que a gente sai do capitalismo de shareholders para o capitalismo de stakeholders. Né? O que são esses nomes chatinhos? É um capitalismo que só pensa no acionista, né? Naquelas poucas pessoas que estão lá no topo da empresa, lá em cima, e que vão lucrar com ela. Para um capitalismo que beneficia os stakeholders. Quem são os stakeholders? Todo mundo que tem uma relação com a empresa. Mas como é que essa relação se dá? Não é só de forma direta. Às vezes você tem uma relação direta, né? As pessoas que trabalham na empresa, os diretores, etc. Os acionistas também. Você tem os clientes, mas você tem as pessoas que às vezes vivem em torno de uma planta, né? E que às vezes, por exemplo, são afetados por essa planta. Né? Por exemplo, essa poluição que ela causa naquela região. Então, é uma relação que se cria com essa comunidade, né? Uma relação de impacto, né? Que as pessoas, por exemplo, que trabalham nessa comunidade vão trazer também recursos para a comunidade. Então, quando uma planta se instala, quando uma empresa se instala, ela também traz empregabilidade. E quem ela está empregando? Somente pessoas brancas, cisgêneras, etc. Ou não? Ela está, na verdade, como eu sempre falo, mudando esse bastão de lugar, né? Então, quando a gente fala em certificação, a gente está falando muito desse lugar. Uma empresa, né, quando a gente certifica no Sistema B, a gente está olhando para essas questões todas. Que impacto essas empresas têm nesses territórios? E aqui eu queria fazer uma pergunta aqui, né, para o Eduardo, que está rodando o Brasil, né, e tem uma experiência grande no país. Né? Como é que ele sente, por exemplo, nos projetos, né, nesses projetos de impacto, que trabalha já caçando essas boas histórias, essas iniciativas no país? Como é que você sente a diferença que empresas que participam da comunidade, que têm ali um lugar de troca, de diálogo, que diferença elas têm feito, por exemplo, no Brasil? Não sei se você tem exemplos para citar para a gente. Como é que isso se dá na prática? De novo, certificação não é algo que fica na parede, né? Certificação é vida. Né? Então, nesse sentido, empresas têm um papel. Como é que é isso, Eduardo? Conta um pouco para a gente essa história. É muito bacana o seu posicionamento quando você fala de capitalismo, porque muitas pessoas, quando veem a nossa história, vocês rodam o Brasil em busca de projetos sociais, né, de projetos de impacto sociais, e eles falam assim, então vocês são socialistas, vocês são comunistas. Não, nós somos capitalistas.
A única diferença é que a gente busca o capitalismo consciente. Eu acho que o melhor sistema do mundo é o capitalismo, desde que ele seja feito com eficiência. Esses dias eu ouvi um amigo meu falar assim: eu não sou contra o agronegócio, eu sou contra o ogronegócio. Porque dá para você fazer as coisas, dá para você desenvolver o país sem você acabar com os recursos naturais. Então, nessas andanças que nós fizemos aí por todo o país, né, e várias cidades, a gente tem casos de sucesso, mas todos os casos de sucesso é quando a empresa está disposta a falar com a comunidade, a fazer parcerias públicas e privadas. Nós temos várias cooperativas que a gente faz trabalhos pelo Brasil e eles estão buscando isso. Talvez não totalmente na sua essência de cooperativa, mas eles têm buscado essa relação com a comunidade. E isso é evidente. A relação com a comunidade, por uma questão de inteligência, traz resultados financeiros para a empresa. Eu acho que se o empresário, né, se os CEOs, né, não estiverem atentos a isso, existem duas formas de você crescer. Ou você cresce por altruísmo e estar perto da comunidade, que a gente sabe que são poucas pessoas que vêm com esse altruísmo, ou você usa a inteligência. Por questão de inteligência, você tem que estar próximo da comunidade onde você está atuando. Por inteligência, porque eles vão te ajudar a crescer o seu negócio. Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser levado para a empresa. Uma vez a gente estava no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, e uma pessoa veio, viu o nosso carro todo plotado e nos questionou: o que é isso? E aí nós explicamos, né? Nós somos um casal que cansamos de ouvir notícias ruins, vendemos tudo, rodamos o país em busca de pessoas que fazem algo transformador na sua comunidade e tal. E ele falou assim: então você está falando que eu tenho que vender tudo e fazer o que vocês fizeram? Eu tenho 21 apartamentos em Balneário Camboriú, mérito meu, cresci, agora eu tenho que vender para ajudar esses pobres? Que muitas das vezes é o pensamento de um empresário, de uma grande empresa quando se instala em um lugar. Aí nós falamos: não, nós não queremos que o senhor faça isso, porque fazer isso é muito difícil. Mas reflita conosco. Você pode ser solidário por amor. Nasceu altruísta, então o senhor vai fazer isso. Se o senhor não é solidário por amor, seja solidário por egoísmo. Por egoísmo? Como é ser solidário por egoísmo? A única certeza que o senhor tem é que o senhor vai morrer. Concorda? Então, com uma questão de egoísmo, o senhor vai se desconectando das coisas materiais aqui, porque se houver outro lugar depois da morte, o senhor não vai sentir tanta falta dessas coisas materiais. Então, o senhor não é solidário, né, por altruísmo, nem por egoísmo, seja por inteligência. Eu acabei de falar aqui. Ele falou: por inteligência? Como assim? O senhor acabou de falar que a comunidade onde o senhor atua aqui, o senhor tem que ter carro blindado, cerca elétrica na sua casa, né, vigia. Então, venda um dos apartamentos, dos 21 que o senhor tem, e investe em educação na comunidade aqui que o senhor fala que é tão violenta, que está próxima do senhor. Com certeza, essa comunidade vai crescer, vai ficar satisfeita, e o senhor não vai ter mais a preocupação de andar com carro blindado, com cerca elétrica, só vai economizar ainda todas essas questões. Então, por inteligência, o senhor deveria estar ajudando a comunidade do seu lado. E aí ele virou e falou assim: não, eu tenho 75 anos, não sei se eu vou mudar, mas eu tenho certeza que todos os dias à noite eu vou lembrar de vocês. Então, eu acho que é essa reflexão. A empresa está atuando, né, numa comunidade. Seja solidário, atue lá dentro de uma das métricas que você falou, né, para que essa comunidade desenvolva, e por questão de inteligência, isso vai melhorar a sociedade. E se a gente começar a mudar a nossa sociedade, o nosso local, aonde a gente atua, com certeza a gente vai fazendo essa ressonância do bem, né, e com certeza a gente muda o planeta Terra. Eu acho muito legal isso que você trouxe, que é essa visão integrada, né? Ou seja, está tudo conectado nesse processo. E a gente
ainda tem, né, nesse nosso olhar binário, né, nesse nosso olhar meio colonialista, muitas vezes, de colocar as coisas em caixinhas e como se elas não tivessem nada a ver. E essa mesa, inclusive, acho que é uma representação disso. Cada um de nós tem um papel, e assumo aqui para vocês, quando a gente estava aqui pensando na mesa, o que a gente tem a ver um com o outro, né? A gente aqui, e temos tudo a ver, né? Quando a gente vai conversando, vai vendo que, na verdade, não é um papo técnico, mas é um papo que a gente está pensando como é que a sociedade, como é que a gente constrói uma sociedade melhor. E aí não tem como a gente pensar, né? Acho que tinha muito uma coisa assim, anos 80, a gente tinha ali a igreja fazendo um papel muitas vezes assistencial, né, de solidariedade. A gente tinha as empresas que estavam pensando no lucro dos acionistas. Só o que elas não podem fazer é fazer mal à sociedade. O resto pode fazer, né? E você tinha a sociedade civil organizada, ali as organizações sociais, tentando fazer um papel ali, muitas vezes intermediário, nesse processo de conexão. Esse papel da sociedade civil veio aumentando, mas hoje esse papel, esses lugares não são mais estanques, não são mais fechados, a gente dialoga muito mais. E aqui também que eu aproveito, então, para chamar o professor Heraldo para falar assim, como é que a academia traz isso, né? Porque a gente está falando aqui de conhecimento. Então, a gente está falando sobre cada vez mais a sociedade está buscando ferramentas, etc. Então, nós aqui, né, como Sistema B, temos uma certificação. Né? O Eduardo está aí rodando o país e vendo essas histórias na prática, como é que isso se dá, né? Como é que isso muda as sociedades. E aí o professor Heraldo, por exemplo, tem toda uma história aqui com a questão de cidades, né? Cidades que, de fato, têm um impacto na vida das pessoas. E isso, obviamente, na academia também ganha um lugar de inteligência, um lugar de processo, né? Então, queria ouvir um pouquinho como é que é esse lugar dentro da academia, professor Haroldo. Como é que vocês vivem isso? Bom, está sendo muito enriquecedor, enquanto academia, conhecer um pouco mais do Sistema B, a experiência do caçador de talentos, de bons exemplos, né? Que transborda, né? E você deve ter um acervo interessante para boas experiências vividas. E me lembrei aqui, nesse momento que vocês estavam dialogando, que tem uma disciplina que eu dou aula, e um aluno, na semana passada, coincidentemente, falou assim, professor, eu consegui pegar aqui um tema chamado Economia do Bem Comum, onde o autor propõe, né, que as empresas que geram o balanço do bem comum, tem uma escala, depois eu queria que você comentasse, você conhece, né, esse tema, né? Balanço social. A economia do bem comum, qual a empresa que, dentro do balanço do bem comum, que não é o PIB, mas é índice de felicidade, outras, a humanização de cidades, quando a empresa chega e que traz, se perfila, né, e começa a interagir, deixa esse legado. Né? E também a economia criativa, um tema que eles levaram. Né? Tem uma disciplina chamada Recursos Naturais e Meio Ambiente, tudo, né? E também avaliação de impactos ambientais. Aí tem alunos do BI de saúde, de educação, de engenharia, um grupo interdisciplinar, e eu dou temas abertos e alguns, coincidentemente, trouxeram a economia criativa, a economia bem comum. Tem outros que são o capitalismo é culpado, vem com aquela, né, marxista-leninista. Cada um está dentro do seu momento de leitura, sua lente de vida, né? E a academia tem uma cátedra Unesco, né, que tem o propósito da Unesco de trabalhar a ciência, a tecnologia e a cultura. Né? E a academia entra na parte de ciência, né, trazendo aí os indicadores objetivos do milênio, as lentes agora da Transcriativa também, que está propondo como uma modelagem, né? E nós trabalhamos com atualização dos projetos de desenvolvimento das cidades, chamados PDDU, Plano de Desenvolvimento Urbano das Cidades, né? Buscando essa região do Baixo Sul, inclusive onde está aqui sediada a Transcriativa Base, é uma região que está vivendo um momento da construção de uma ponte, Salvador Itaparica, que vai disparar um processo muito forte aqui na região, né? É aquela questão da força da grana que ergue e destrói coisas belas, e é um momento de que se faça a maximização dos efeitos positivos, né, dessa intervenção que a região vai sofrer, muito forte, necessária, porém, que precisa... Aí a academia tem um papel na relação universidade e sociedade, observar esse processo. Nós estamos discutindo com as cidades aqui que formam o município do Baixo Sul, nós temos aí o consórcio intermunicipal chamado CIAPRA, né? Bom, nós estamos vivendo um momento importante, ímpar, e oportuno para essa região. Né? E precisamos atualizar os projetos de cidade. Valença, Cairu, arquipélago. Assim. Qual a história da cidade de Valença? Por exemplo, aqui é Gamboa. Né? De onde veio Gamboa? Em que momento está Gamboa? Que projeto de futuro tem para Gamboa nesse contexto?
né, da ponte, de tudo que ela representa em termos de raízes e de cultura, de possibilidade, de fortalezas e fraquezas, né? E a Transcriativa chegou, coincidentemente, nesse momento, onde quase tudo começou, perto de Porto Seguro, né? E esse grupo, com essa pegada, com essa energia, que pegou a palavra borogodó, do baianês, e encheu de conteúdos. Eu acredito que a Alex mais a Nath, né? Fazendo borogodó, descobriram o borogodó. Fazendo borogodó da vida deles, nessas viagens de garimpar experiências, né? E descobriram a palavra borogodó, mas vocês vinham fazendo borogodó. No momento em que eles embarcaram e fizeram as expedições, né? E saíram e chegaram até aqui. Eu acho que as coisas também não acontecem por acaso, não é muito misticismo, não. Eu acho que, né, alguma conexão invisível também termina linkando as vidas, as pessoas, né? E a academia, nesse momento disruptivo, né? Nós passamos por um processo longo, né? Global, nós falamos assim, como acadêmico, como cidadão baiano e cidadão planetário também, né? Tá aí a COP20, todos os problemas que nós estamos aí ambiental, dos refugiados, do clima, foi a Revolução Industrial que veio para o bem, produzir tecnologia, não podemos negar, mais conforto, mais commodities, mas se colapsou, né? Trabalhando numa visão de economia linear, como se o planeta Terra tivesse um estoque de recursos naturais infinito, e não é, né? Então, consumimos mais de 1,5 planeta nessa pegada ecológica, nessa forma de produzir, nessa forma de consumir, esse modelo de sociedade que terminou gerando, né? A economia de mercado é a economia que está aí, que funciona. Tem alunos que são radicalmente contra a economia de mercado, quer ser um outro modelo ideológico olha, mas nada contra. Eu acho que o mundo se experimentou várias modelagens, né? Socialista, comunista, União Soviética, a China, mas a economia de mercado é que termina ficando. É uma cultura que a sociedade humana aprendeu a viver, só que ela precisa ser uma economia de mercado reformatada, porque colapsou o processo convencional, né? Tanto de apropriação e produção dos arranjos produtivos, como da forma de relação com o trabalho, né? Da apropriação do capital e toda essa lógica, né, perversa que veio ocorrendo há muito tempo, que colapsou tecnologicamente e colapsou em modelo de relacionamento empresa, de capital humano, né? E capital natural também. E agora, nesse momento, as próprias empresas, para que elas continuem dentro da economia de mercado, produzindo, né, e se apropriando dos benefícios econômicos, né, de se manter dentro da economia de mercado, isso é de uma revolução tecnológica, de uma revolução de concepção, né, onde entra aí aquelas siglas ASG, né, para aí. E a universidade, nesse contexto, precisa estabelecer uma relação mais próxima universidade-empresa, universidade-sociedade. Nossa academia gera pesquisa, é importante para construir... E gera muitas tecnologias que poucos brasileiros conhecem, às vezes. Valida, mas nós precisamos, quanto academia, ser um pouco mais pragmático também, né? Se reinventar, ajudar a construir políticas públicas, não ficar só no diagnóstico científico e na validação das coisas ruins e das coisas boas. Mas eu vou entrar na política pública e ajudar a reformatar uma política pública. Não vou ficar só na avaliação acadêmica, crítica, importante, né? Mas eu vou colocar a mão na massa. Propósito da universidade é missão. Pesquisa, ensino e extensão. Na extensão, vamos inovar na extensão. E também não ter medo de estabelecer uma relação universidade-empresa, sem perder a autonomia, sem fazer o jogo da empresa, né? E eu acredito que nós estamos nesse momento em que as empresas precisam se reformatar, as pessoas, no seu padrão e cultura de consumo, somos agentes de uma matrix também, né, que precisa ser tratada. Aí tem outro componente da Unesco, que é a educação, uma chave para virar, né? Ciência e tecnologia, outra chave é a cultura aqui, né? Então, dentro, sintetizando, acredito assim, por isso estou aqui, é uma aposta da universidade, é uma aposta da Cátedra Unesco, quando conheceu o propósito da Transcriativa, chancelar, né, a marca Unesco sofre com a Transcriativa, somar esses propósitos, essas missões, e, a partir daí, Gamboa passa a ser uma modelagem muito interessante, um piloto super interessante, né, e que teve o privilégio e a coincidência de receber esse time da Transcriativa e todos vocês que estão fazendo aí com essa energia
viva, criativa, mergulhada, né, nessa imersão. Isso nos estimulou na universidade. Olha aí uma parceria para a universidade, né? Um povo diferente esse país. Interessante essa sua fala, professor, porque eu acho que ela conecta várias coisas, né? Primeiro, que você trouxe a questão aqui, por exemplo, do conhecimento. Falou assim, tem muito conhecimento que já foi produzido, né? Me lembrou muito de um livro do Domenico Di Masi, que ele fala do futuro chegou, e ele fala assim, será que a gente tem que reinventar o futuro ou olhar para os vários modelos que existem, que já existiram na história e que podem nos inspirar para o futuro? Será que a gente tem que começar do zero? Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse processo todo é que, assim, definitivamente o que era centro, né, cada vez mais é menos central na nossa discussão, e essa periferia do mundo ela vem para cima, né? A Amazônia, que era periferia, ela passa a ser uma questão central. As pessoas que estavam fora desse sistema, que de alguma forma estavam excluídas, né? Pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, né? Que eram pessoas tratadas como minorias ou minorizados, vindo para o centro da discussão. Então, cada vez mais, acho que essa é a grande mudança, e eu fico pensando que são necessárias novas ferramentas para trazer as pessoas para dentro, né? E nesse sentido, acho que aí entramos com tecnologia, né? E tecnologia é central nessa história. E nós temos aqui a Giovana, que é uma empreendedora de tecnologia e que essa ferramenta, para mim, ela nos une de uma outra forma e pode também trazer cada vez mais essa periferia para o centro, né? Tem uma outra escritora, que é a Eliane Brum, né? Que é uma gaúcha, na verdade, e que estava no Rio Grande do Sul e falou assim, olha, eu entendo que agora o novo centro do mundo seja a Amazônia, e Belo Monte, né, por tudo que causou na Amazônia, é um ponto central. Vou morar em Altamira, né? E de lá, então, faz tecnologia baseada no jornalismo para trazer as pessoas para o centro de uma discussão. Ela foi para lá, fez agora a Suma Uma Jornalismo, né, baseado no nome da árvore, né, tão icônica da Amazônia, para trabalhar, para falar sobre isso, para engajar pessoas no mundo inteiro que muitas vezes não estão em contato com essa questão. Então, queria convidar a Giovana também para refletir um pouquinho sobre como é que a tecnologia nos traz para discutir temas tão relevantes, tão importantes, com pessoas que antes não participavam dessa conversa, né? Show, Rodrigo. Estava aqui refletindo sobre toda essa troca até então e, né, veio a reflexão fortemente de que a tecnologia ela é realmente o meio. Ela nunca vai ser o fim, né? Eu lembro quando a IASO ela começou a ser gerida, era no campo da ideia, né? Quando foi o clique do dia D, a gente estava num evento de tecnologia de um grande fornecedor de redes mundial e era um encontro muito importante, muito conteúdo relevante. De repente, 2015, de repente mudou, né? Eventualidade. Mudou a sala, mudou o palestrante, né? Aconteceram remanejaram ali as programações. E aí, eu com o meu sócio, ele olhou assim e falou, poxa, não tem uma ferramenta no celular que a gente possa receber uma notificação. Pô, mudou isso. A gente olhava para o lado, quantas pessoas interessantes, quanto networking, quantas trocas de ideias, assim como essa a gente estava fazendo aqui, poderiam ser feitas com um clique, né? E aí, como que a gente pode usar a tecnologia para isso? A gente falou, poxa, a gente precisa ter um software, precisa ter um aplicativo. O celular ele acabou se tornando uma extensão, né? Ninguém mais sai sem celular. Como que a gente traz isso para o tangível, que é o que o professor disse, né? Que a gente tem que... Ninguém reinventa a roda, sabe? Ninguém cria faz a roda de novo. Você tem que recriar, né? A inovação, para mim, é isso, sabe? A criatividade, inovar, você pode inovar em qualquer coisa, da forma que você faz, como você está olhando para aquele problema, né? Uma startup, ela olha, eu penso que o primeiro pilar que ela olha é que dor ela resolve. Então, naquele primeiro momento, a gente estava, poxa, a gente consegue organizar a informação dentro de um software na palma da mão daquele participante que está naquele evento. Quando a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, achando, né, é uma ideia brilhante, você pensa, ninguém faz isso, você vai ver, tem pessoas fazendo isso. Tinha no Brasil uma pioneira, a Mobili, que pensou esse software aqui no Brasil em 2011 já. E aí a gente passa, obviamente, por todo o processo ali de economia, de acesso à tecnologia, de entendimento, né? E a gente olhou para aquilo ali e falou,
que olhar que eu vou... Beleza, tem alguém que faz isso aqui, tem outras empresas ao redor do mundo, mas como que eu aprofundo? Que dor realmente eu vou solucionar de uma forma inovadora? Então, o primeiro pilar foi olhar essa conexão. Como que eu estendo, como que eu faço o evento, que é uma reunião, nada mais é do que uma reunião de pessoas que têm uma causa em comum, pulsar na palma da mão, sabe? Então, esse foi o primeiro insight. Você vai construindo isso, então você vai trazendo, testando, né? Eu falo que, tecnologia tem que ser um forever beta. Você vai testando, você vai aplicando, você vai melhorando, mas, acima de tudo, entendendo, mergulhando, quem é que está na outra ponta ali consumindo isso? Cada vez mais ele tem que se tornar protagonista, sabe? Isso, abrir fala, abrir essa troca, abrir esse acesso. E aí eu me lembro que, né, eu trabalho com eventos tem 20 anos e aí você começa a olhar o que eu falo que o óbvio não existe, né? 2019, saiu uma pesquisa que aconteceram no Brasil 590 mil eventos corporativos. Dos 590 mil eventos corporativos, não chegava a 8% que usavam a tecnologia como parte da estratégia do evento em si. E eu não estou dizendo um app para facilitar a comunicação, estou dizendo de alguma tecnologia como parte da estratégia. Penso que o primeiro impacto que eu tive na prática, aplicando o app que a gente desenvolve hoje nos eventos, plugando isso à sustentabilidade, foi que eu chegava nos eventos até então, você chegava, né, na recepção ali, você recebe seu mapa, você pega já sua agenda, seu roteiro, seu livrinho e tudo mais. Agora, ele está dentro de um app ali, toda a programação que está ao vivo, todo o conteúdo, o quanto de papel deixou de ser utilizado numa simples ação. E é exponencial, né? Se a gente pensar no abrir isso, pensar sobre ecossistema, o quanto, né, quanto que a gente pode se plugar, o quanto uma solução ela pode ser integrada a outra, né? Sempre para mim com o norte de pensar, no fim das contas, a gente chega no final do dia, tudo é sobre pessoas, é como o nosso amigo Eduardo colocou, que são CNPJs, né? Então, eu penso que o grande desafio são CPFs, né? Um CNPJ nada mais é do que o CPF que representa aquele CNPJ para fora. Então, eu penso que a grande reflexão é você atende uma dor, você soluciona uma dor, é um ponto, né? Mas como você faz isso? A gente estimula dentro da IASP, para mim, isso é a base de tudo. A cultura, ela engole a estratégia no café da manhã. Então, né, hoje a gente tem colaboradores em todos os lugares do Brasil, desde o Amapá, Goiás, Nordeste, interior de São Paulo. E como que você vê como que se expande a tecnologia também, com certeza aplicada no nosso meio para conectar essas cabeças pensantes, né? A colaboração ali do time como um todo, né? A gente tem um escritório virtual no Discord, a gente pegou o Discord, que é uma ferramenta muito utilizada por gamers, e transformou aquilo no escritório virtual. Para quem não... A nossa sede é em Londrina, que é um dos polos de desenvolvimento de tecnologia da informação no Brasil. Então, essa questão também de como sociedade, quando ela apoia ali iniciativas, o empreendedorismo, né, quando ela realmente pensa na ação, como aplicar, muda o jogo para mim. Isso é um pouquinho da reflexão que eu queria trazer para vocês, de se pensar a tecnologia além. Ela faz parte, hoje, ela é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia. Como realmente utilizá-la cada vez mais e melhor a favor, co-criando. Ela só é uma ferramenta, ela é um meio. Eu achei várias coisas. E é muito interessante o que você fala, porque a gente não vive sem ela e muitas pessoas criticam ela, mas ela não veio para, igual eles falam, afastou quem está perto e uniu quem está... Não, gente. Ela veio para te deixar mais livre para você pensar em coisas novas. Ela não veio para estragar nada. Nós é que ainda não estamos sabendo utilizá-la da melhor forma, porque ela veio para isso. Facilitar a sua vida, te deixar com mais tempo para você fazer o que realmente é necessário. Ela é o novo papel em branco, costuma dizer. Você molda os códigos
e direciona ele para o que você quiser. E eu acho legal aqui quando você falou do Forever Beta, né? Que essa coisa do se reinventar o tempo todo. E eu acho que isso se aplica à tecnologia, mas também a todos nós, né? O processo de reinvenção ele é muito intenso. Quando a gente fala, né, do lado de cá de certificação, a gente revê, né, esse questionário que as empresas respondem de tempos em tempos, porque a sociedade muda, né? Ou seja, para que serve uma certificação? Para você responder a uma sociedade. A sociedade está mudando. Se a gente for pensar, por exemplo, em discussões como diversidade, equidade e inclusão há 10, 15 anos, era um tema que se achava que sistemas eram só do governo, da sociedade civil, as empresas não tinham a ver com isso. De repente, hoje isso é uma pauta muito forte. Então, esse processo de se reinventar e se olhar o tempo todo é muito grande. E eu acho que um grande desafio que a gente tem também é a questão de como é que a gente toca as pessoas para a mudança. Quando a gente fala de coisas muito difíceis, etc., parece tudo muito distante, muito um outro lugar, né? E é o desafio, acho que a gente tem um livro chamado Código Cultural, e que me lembrou muito um tema que você trouxe, porque o escritor ele fala, por exemplo, assim, tudo que a gente tem, as empresas que a gente tem, são narrativas criadas. Né? Então ele dá um exemplo, por exemplo, de uma empresa automotiva, ele fala assim, bom, então tem essa empresa, alguém foi lá, registrou um nome e falou, bom, agora nós somos uma empresa tal. E aí a gente fala como se essa empresa fosse um lugar, sendo que, na verdade, são várias pessoas que compartilham de uma história, e essa história compartilhada, ela toma tal força que ela parece que é um lugar. Ela parece que é um galpão, e quando uma empresa, na verdade, ela funciona de várias formas, né? Isso funciona para um país, né? O que é o Brasil? É uma narrativa criada entre nós todos, com uma cultura que a gente divide e que a gente vive desse lugar. Então, as narrativas têm um ponto muito chave e importante em qualquer mudança, né? E eu sempre digo que as narrativas que mudam mais são aquelas que nos tocam o coração. E aí eu queria também convidar aqui o Eduardo para contar um pouquinho disso, que é uma pessoa que vive de narrativas, né? Ou seja, o cara está na estrada ouvindo história, gente. Ou seja, que sonho é esse? Eu já estou aqui pedindo emprego para o Eduardo depois, para subir nesse carro junto e atravessar o Brasil. E eu queria que ele dividisse com a gente assim, narrativas que tocam as pessoas, histórias que ele ouviu e falou assim: aqui tem uma história de mudança, que você se emocionou, sabe aquelas coisas que a gente para ouvir? Queria que você dividisse isso um pouco, porque eu acho que a gente se move muito pelo coração. Depois a cabeça é ferramenta. A gente fala, bom, isso aqui mudou a minha forma de ver as coisas. Como é que eu faço para chegar lá? E aí você vai atrás das ferramentas e tal. Mas é o coração que nos move, né? Que nos impulsiona. Que nos impulsiona, que nos dá sonho. Então, queria que você compartilhasse isso um pouquinho com a gente de histórias importantes, ou alguma história que você ouviu e falou, história de mudança, é isso que eu ouvi aqui, assim. História tem muita, né? Eu vou tentar selecionar algumas, mas aproveitando o que você falou, né, sobre transformar, a gente acredita que as histórias, elas inspiram as pessoas e essas pessoas que vão transformar o mundo, né? Como Paulo Freire dizia, né, que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e a gente acredita também que as histórias mudam, né? E é muito interessante que a gente faz muito trabalho para empresas, eventos corporativos, e depois que a gente conta a nossa história, a pessoa chega assim, e aí, eu vou fazer o quê agora? Você me contou um monte de história, eu vou fazer o quê? Eu falei, primeiro, descubra o que toca seu coração. É animal, é ambiental, é criança, adolescente, idoso. Descobriu? Procure quem já está fazendo isso. Agregue o seu tempo, o seu trabalho a essa causa que move o seu coração. Porque aí você já ganhou aí mais de 60% da sua trajetória. Como a Giovana falou, certamente já tem alguém fazendo alguma Já, coisa, sim, né? sim, já existe alguém. Então não precisa de se abrir, porque às vezes a gente trabalha com ego. Não precisa de se abrir um novo projeto, uma nova instituição. Já existe alguém fazendo. Então procure. O que mais deixa a gente triste é quando a gente chega numa cidade e alguém fala assim, nós temos uma história bem engraçada, que aí a gente publicou lá na rede social, aí a pessoa comenta lá, não, precisou de vocês virem de tão longe para me mostrar um projeto ao lado da minha casa, no meu bairro, eu não conhecia. Então, por que a gente está distante dessas questões, né? Então, assim, histórias nós temos muito, mas eu vou contar uma que aconteceu em Porto Alegre, que às vezes as pessoas querem, que a gente fala muito que as pessoas têm que usar aquilo que ela tem de melhor, que é o seu trabalho. Então, a gente conheceu um publicitário em Porto Alegre que ele tinha uma grande conta, né? E fazia uma publicidade, estava fazendo uma publicidade para essa grande conta, que é o sonho de todo publicitário, e estava vendendo muito tênis, tal, a campanha bombando e tal. E um dia ele se viu olhando para aquele tênis e falando assim, o tênis é feio, caro e eu não compraria. Mas a campanha que eu fiz, eu estou fazendo pessoas comprarem.
e a empresa ganhando dinheiro. O que eu vou deixar de legado nessa vida para os meus filhos, para a minha família no futuro? Que eu fui um grande vendedor de um tênis que eu não uso? E aí ele falou assim, não, eu vou começar a fazer o bem, campanhas publicitárias do bem. Pegou um grupo de amigos e falou assim, amigos, vamos visitar os vovozinhos? Aí os amigos, não, é mesmo? Não, então vamos. Aí foram, visitaram lá os vovozinhos, saíram de lá pior do que entraram. Nossa, como que alguém pode deixar um vovozinho lá, né, solitário, ninguém busca e tal. Falei assim, aí saí de lá e falou que eu tenho que fazer alguma coisa para animar meus amigos, né? Galera, vamos tomar um chopp? Bora agora e tal. Aí falou, tem alguma coisa errada. Eu chamo meus amigos para ir fazer o bem, sai todo mundo destruído. Eu chamo para tomar um chopp, galera toda feliz. 2 segundos ficou todo mundo feliz. Tem uma coisa errada. Vou começar a fazer publicidade do bem. Aí tal. Nesse mesmo asilo, ele falou assim, galera, os amigos gostavam de skate. Vamos fazer um skate no asilo? Aí o pessoal, tá doido? Vamos matar os velhinhos, né? Não fazer isso. Não, nós vamos fazer o campeonato de skate e os velhinhos vão ser os jurados. Mas não jurados com as plaquinhas 1, 2, 3. Coisas que eles já falam no dia a dia. Ah, esse toma biotônico Fontoura. Ah, Saci Pererê faz melhor do que você. Essa até eu faria. Então as plaquinhas eram plaquinhas criativas. E dentro disso, eles falaram, não, tem que ter uma musiquinha, né? Como é que vão ficar lá, tal, sem mutar, mas vai botar a musiquinha lá dos vovozinhos dos anos 40, 50, ninguém vai aguentar. Não, nós temos uma amiga que é DJ, vamos pegar a música deles, vamos remixar, e aí eles vão se sentir confortáveis e a gente vai fazer uma grande festa. Pronto, criaram o skate, o campeonato de skate no asilo. E aí ele começou a ter outras ideias criativas para envolver a comunidade, envolver empresas que querem mudar, né, que hoje tem várias empresas apoiando, que querem mudar a sociedade de uma forma criativa e conhecendo a comunidade. E aí ele já criou o skate no asilo, a Bota do Mundo, o campeonato, né, de cadeirantes, onde eles se enfeitam e fecham lá Porto Alegre lá e faz uma grande corrida maluca, que eles chamam. Então, assim, usar a criatividade, usar aquilo que você tem de melhor, que você faz, não precisa ser voluntário em nenhum projeto. Leva a sua capacidade intelectual para ele, né? Porque isso pode transformar a sua empresa, você vai ganhar talvez uma certificação, né? E transformar a comunidade está lá. Não é, a gente fala muito, não chegue num local, numa comunidade e queira interferir na comunidade, que a própria palavra diz, interfere. Você vai ferir a comunidade. Você tem que chegar lá e influenciar, deixar fluir, ver o que tem de potencial lá, ver o que tem do índice de desenvolvimento, né, de felicidade, o que tem dos potenciais, porque às vezes a gente olha só, né, o índice de crescimento, né, o que tem de ruim que a gente vai melhorar. Não, vamos ver o que tem de potencial lá e fazer com que isso cresça mais e possa servir de exemplo para a comunidade, para outras empresas. Então essa é uma das histórias, né, tem histórias emocionantes que eu não vou contar aqui para chorar, mas essa eu acho que é uma história que tem muito a ver com o nosso mundo corporativo. Às vezes, como você falou, Giovana, às vezes as pessoas querem mudar, a roda está aí. Vamos melhorar essa roda, talvez botar um colorido na roda e tal, mas a roda está ali, está feita, alguém já pensou nela, né? Vamos usar a criatividade para que isso possa se tornar mais transformador para aquilo que nós estamos fazendo, né? Cada um na sua, na tecnologia, na educação, né? Na certificação, que é muito importante a certificação. A gente chega em empresas e tem lá o selo de responsabilidade social que há uns anos atrás era a modinha. Uhum. E aí, como é que isso aí? Índice melhores empresas para se trabalhar, nada contra a metodologia. Nós já visitamos várias empresas grandes, está lá, melhor empresa para se trabalhar, e nós fizemos um workshop lá e deu 80% de pessoas insatisfeitas. Como é que tem esse selo há tantos anos? Uhum. Qual que foi a métrica? Uhum. Né? Então, talvez o passo é fazer uma métrica bacana, né? E dentro da empresa B, até uma pergunta que depois eu quero te fazer, se todas as empresas podem certificar como B, porque muitas empresas têm essa dificuldade, né? Porque o ESG, eu acho que ainda não tem uma métrica, né? Tem só um discurso. Desculpe se eu estou falando bobagem, é porque eu tenho visto muitas empresas lá colocando o videozinho, ganhamos o ESG, conta a historinha, e nós já tivemos nessas empresas, e não é bem assim,
né? Nada substitui o exemplo, né, na prática. Exato. Então, Eu achei legal isso. essa coisa que você trouxe por exemplo, do exemplo dos asilos, né? E dessa relação que, na verdade, a gente está falando de inclusão, né? Não é só diversidade, eu acho que as empresas têm hoje esse papel, né? Se falava antes em diversidade e inclusão. Depois isso passou para diversidade, equidade, inclusão, DI. E hoje já se fala em Jedi, né? Que não tem nada a ver com Star Wars, mas tem a ver aqui com justiça, equidade, diversidade e inclusão. Né? Então, como é que a gente coloca isso para dentro? No final das contas, o que a gente está fazendo? Ninguém pode ficar de fora desse jogo. A gente está aqui vivendo, né? Existem questões, por exemplo, né, da inclusão racial, inclusão LGBT, inclusão de gênero, inclusão etária, né? Ou seja, chegamos na publicidade, eu sou publicitário de formação, cansei de ver os nossos projetos de mídia, né? Que é quando você escolhe, por exemplo, para quem aquela propaganda vai passar, né, digamos assim. E eu, poucas vezes na vida, vi alguém falando assim, olha, vamos fazer essa campanha para 40 a mais, né? Pessoas com mais de 40 anos de idade. Eu já estou excluído, por exemplo, né? Tenho 42 anos, já seria excluído da publicidade porque ela não é feita para pessoas com mais de 40 anos, geralmente. Ou seja, ela é muito focada nas pessoas jovens, como se de repente desaparecêssemos. Então, a inclusão, né, quando a gente fala nesse sentido, é muito pensar como é que é a cultura desse outro que vem e que não é só uma questão de coitadinho, mas uma questão de que cada cultura importa, cada lugar, né, de fala constrói junto. A gente está caminhando junto nessa nave espacial maluca aqui, a gente está junto nela. Então, assim, a gente tem que considerar todas essas perspectivas na mesa. E respondendo à tua pergunta, sim, o seu sistema B certifica CNPJs empresariais, não certifica organizações sociais, mas ele tem o quê? Um questionário, né? A BIA, como eu falei para vocês, que é o BIA Impact Assessment, ou avaliação do impacto B, que se molda a cada empresa. Então, Natura é uma empresa B. Né? Natura é uma empresa de milhares de pessoas, mas eu posso ter, por exemplo, uma empresa com 5 funcionários. E essa empresa também quer certificar. Então, quando você vai respondendo e você coloca número de funcionários 5, ele vai abrir uma pergunta específica para uma empresa que tem 5 funcionários. Né? Você vai pontuar de acordo com essa realidade que você tem. Então, o relatório, né, essas perguntas, elas vão se moldando a essa realidade. E essa pontuação também não é uma pontuação estanque. Ah, cheguei, consegui, coloquei na parede, acabou. Não, o que a gente fala é, começou. Você começou com a certificação e agora sim, a cada 3 anos você vai passar por uma recertificação. Por quê? O questionário também muda. Então, por quê? Porque a sociedade muda. Né? Então, esse questionário, na verdade, assim, a gente reavalia ele de tempos em tempos. É feita uma audiência com a sociedade para falar, olha, estamos reavaliando, o que vocês acham que falta, o que vocês acham que deveria colocar aqui. Então, ele é aberto para a sociedade opinar. E a gente inclui isso e, de novo, a empresa, então, vai passar por uma recertificação em 3 anos. Né? E ela, se não colocou isso na sua cultura, se colocou só na parede, mas não na cultura, e aí, como bem falou Giovana, né, a cultura come a estratégia no café da manhã, comeu estratégia, comeu cultura, comeu tudo, acabou. Né? Então, assim, você vai perder a certificação. Por isso é importante que a gente mude o nosso olhar. A certificação, na verdade, o que ela é? É uma grande, entre aspas, desculpa para que as pessoas revejam a forma de fazer as coisas. Para que a gente não chegue somente olhando um orçamento a partir do ponto de vista de custo. Ah, isso aqui me custa mais que essa, mas é a forma de fazer. E as pessoas que estão por trás, quais são outros índices que têm que ser olhados nesse processo? Né? Então, acho que isso é o mais importante e eu queria também convidar o professor Heraldo para falar um pouco mais. Né? O professor tinha falado um pouco desses índices todos, desses outros olhares, quer dizer, como é que, professor, você entende que hoje uma sociedade deveria olhar? Que outros índices fazem, por exemplo, de uma cidade mais sustentável, uma cidade, por exemplo, que tem melhores perspectivas para os seus cidadãos? O que deve ser observado pelas pessoas, segundo a academia, né? Em síntese, eu vejo que a certificação, né, de empresas como o Sistema B, né, na realidade, eu estava ouvindo vocês falarem, né, e vendo que é a celebração da missão. Eu entendo que a celebração da missão é de um propósito, né? Quando a empresa atinge né, o seu propósito, sua missão e permanece alimentando na certificação permanentemente esses valores consolidados, essas raízes, esse propósito. Em relação à universidade, né, eu acho que integrou bastante e fechou, né, dentro desse conceito de certificação, as experiências também que estão lá vivas de propósito de vida, né? Alguém que disse, poxa, qual é o meu propósito de vida? Como indivíduo, como cidadão do mundo, como alma, o que é que eu posso fazer de um trabalho altruísta? Essas suas histórias
que você tem garimpado aí. E a tecnologia, então, cidades inteligentes. A Unesco certifica cidades. Cidades inteligentes é aquela que usa tecnologia inclusiva. A própria pandemia veio mostrar aí o valor, né, a importância da tecnologia. E nós trabalhamos na área ambiental também com inteligência artificial, né, e agricultura de precisão. Então, todo esse acervo, né, da tecnologia para certificação de processos, né, processos de produção. A Câmara de Salvador, por exemplo, estaria aqui, está perfilada em 4 câmaras temáticas. A Câmara de Inovação, a Câmara de Resíduos, da qual eu faço parte, a Câmara de Resiliência, para que Salvador se transforme, né, em uma cidade que pratica a economia circular, que pratica a economia criativa, né, e a universidade está lá com todas as suas áreas de conhecimento, integrando essas câmaras temáticas. Salvador, por exemplo, é certificada como cidade criativa da Unesco pela musicalidade. Originalmente era conhecida essa certificação. Campina Grande é uma cidade universitária também forte e é credenciada como cidade criativa da Unesco pelo uso e desenvolvimento da tecnologia, como a universidade se relaciona e repercute, reverbera na cidade, né? A universidade, a UFBA, nós estamos fazendo um trabalho de como nós podemos ser um laboratório de experiência, como vocês têm. A universidade precisa praticar boas práticas na área ambiental. Então, criou um programa chamado Recicle UFBA. O que é que a UFBA faz com os resíduos? Captar água. Como esses edifícios são inteligentes, né? Qual a nossa pegada, nosso impacto como instituição universidade? Para que nós possamos ser um laboratório de boa experiência, né, e exemplar, e que cria ali um bairro sustentável, né, e boas práticas, porque o campo da universidade, né, traduz para os seus estudantes e pratica. É um laboratório ao vivo e a cores de boas práticas ambientais, né? A COP27 está mostrando a necessidade, né, da economia de baixo carbono, da economia circular, e tudo que está discutindo aqui vai passar por uma métrica de certificação, uma nova forma de habitar o planeta. Estamos aí vivendo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né, os efeitos desse modelo da pós-revolução industrial, necessitando, por isso o ESG se desgastou muito tempo, a economia verde, a economia do bem comum, todas essas resiliências, todas essas palavras, né, desenvolvimento sustentável foram se desgastando no tempo e no espaço. Agora nós temos mais tempo, porque o sinal vermelho já acendeu, não é mais o amarelo, e é um momento disruptivo necessário de que aconteça essa mudança revolucionária de concepção de conceito de empresa, na forma de produzir, forma de se relacionar dentro da economia de mercado. E a universidade também precisa imediatamente se repensar, se reformatar, né, como instituição pública, né, com missão e com propósito. Se discute muito, a universidade pública gratuita de qualidade. Se ela é pública, ela não é gratuita, ela é cara, e ela precisa rever um pouco a relação custo-benefício. Quais são nossas entregas, como nós podemos entregar mais e melhor, interagir mais com o poder público, e a relação universidade-sociedade, e a relação universidade-empresa. Não vamos ficar na redoma da academia valorosa, mas nós vamos sair da caixinha da academia, né, explodir um pouco e se relacionar com a empresa, com a sociedade, com transcriativa. É um modo de pensar, né? É ecossistema. Sim, é a rede, né, de É a conexões. rede. E por isso estamos aqui. E eu acho muito legal isso para a gente encerrar, que já estamos aqui chegando ao fim, mas acho muito legal essa provocação que você faz, professor, que é como é que a gente pode entregar mais. Eu acho que isso não é só papel da academia, né? Isso é papel de todos nós. A sociedade hoje tem uma série de desafios muito grandes, né, em questões ambientais, sociais. A gente tem visto isso, se não tem visto é porque a gente está num sono profundo, né? Então, assim, como é que nós podemos entregar mais, melhor, cada um do nosso papel, da nossa cadeira? A gente não precisa sair da empresa que a gente está e ir para uma ONG para salvar o mundo, né? Acho que, como bem falou aqui Eduardo, assim, a cadeira que a gente ocupa, ela tem oportunidades. O que você tem de privilégio? Todos nós temos privilégios para fazer o impacto. Como é que a gente usa esse privilégio, né? Desde, por exemplo, essa pessoa, né, que ele encontrou, por exemplo, em Rio Grande, que tem uma série de apartamentos e tal, ele provocou, né, ali um pensar. Como é que cada um de nós usa o privilégio, o poder que a gente tem para trazer impacto positivo, né? Quero dizer para vocês também que
invejem a gente, porque a gente vai continuar esse papo fora daqui, né? Enquanto aqui o podcast se encerra. Invejem porque a gente está nesse lugar incrível aqui, né? Na Gamboa, em Morro de São Paulo, na Transcriativa. Queria agradecer muito, né, a fala de cada um de nós e deixar essa provocação para todo mundo. Como é que a gente pode fazer a diferença da cadeira onde a gente está, do lugar onde a gente está? Todos nós podemos fazer algo começando já, né? Trazendo essa coisa de, primeiro, não reinventar a roda. Tem muita iniciativa por aí, então convido vocês até a verem o Caçadores de Bons Exemplos, né? Ou seja, dessas iniciativas todas que estão acontecendo, entender um pouquinho mais também do trabalho do Sistema B, conhecer um pouco mais desses trabalhos também que estão acontecendo pelo país inteiro. Tem muita coisa legal acontecendo agora, já. Vamos fazer a transformação. É isso. Muito obrigado também a todos vocês aqui pela participação e pelo papo. Gratidão. Bem-vindo às lentes da Transcriativa, né? Exatamente. foco. As lentes da Transcriativa. Bem lembrado, professor. E baixem o app da Transcriativa, Fantástico app. não é não? Exato. Para poder se conectar, Onde é para que poder encontra, Giovana, o continuar app? Onde é que encontra o app? nas lojas Android, iOS, só colocar lá Perfeito. Transcriativa, E o pessoal consegue baixar. baixa, assim, né? Se cadastra, porque eu penso que é também uma grande oportunidade para estender. A gente vai continuar Super. falando depois daqui, mas a galera se conectar Muito bem um lembrado. pouco mais do que desse paraíso, dessa troca de ideias que a gente está tendo aqui. As lentes e o barco da Transcriativa, né? Que está parecendo um barco aqui dentro da... Exato. Vamos navegar. Legal, pessoal. Um beijo grande, um abraço para todas, todos e todos. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pela condução.